É muito curioso estarmos a falar aqui de inteligência artificial. E eu vinha por caminho a pensar qual foi o primeiro momento em que tomei contacto com este tema. Talvez não diretamente, mas a primeira preocupação que se liga com a inteligência artificial eu teria talvez 10 anos. Portanto, já foi há algum tempo atrás. Ah, e isto ocorreu porque eu tinha aprendido a jogar o Monopólio, tinha aprendido a jogar xadrez e, para além de estar profundamente interessado no jogo e gostar da dinâmica da interação, quer no Monopólio, quer no xadrez, eu comecei a pensar qual seria a melhor estratégia para ganhar um jogo daqueles, quer o Monopólio, quer o xadrez. E como é que seria possível ganhar um jogo destes? Ah, e acabei por perceber que uma das coisas que eu tinha a fazer era ter mais conhecimento sobre o jogo em si, que o xadrez é muito mais complexo, por muitos anos a perceber um pouco mais, chegava ao líder ao mínimo, o Monopólio é bastante mais fácil, mas o que me empurrou sempre foi a questão da estratégia. Como é que vem longo um caminho para conseguir ter o resultado francamente melhor neste jogo? Mais tarde dei comigo a tomar uma opção quando tinha que escolher um curso e podia escolher um curso, fazer os estudos universitários, dei comigo a escolher a engenharia. E a questão foi mais ou menos a mesma. O que é que eu posso estudar para perceber melhor o funcionamento de algumas coisas que me interessavam na altura? E a que me interessava na altura eram as fábricas. Eu vivia na Fiat de Foz e na altura existia já uma fábrica de animação que é a Celui, que hoje pertence ao Propaltri. E eu estava fascinado com como é que aquilo funciona. Como é que podemos que essa fábrica tenha um desempenho melhor. E cheguei a fazer estágio na fábrica e fiz engenharia. Eu fiz engenharia química, que é talvez uma das mais diferentes do grupo das engenharias, porque a química tem conjunto de ensinamentos que fogem um pouco aquilo que é medieval, os cursos de engenharia. Mas isso também me fascinava. E, e como não podia deixar de ser, o meu primeiro trabalho foi ensinar, porque eu também sempre me fascinou transmitir a informação, ensinar e fiquei com o professor no departamento de Engenharia Química e a dar aulas sobre como simular sistemas e como pô-los a funcionar melhor. Então dei aulas sobre simulação, automação e controle. Pouco tempo depois ingressei na indústria e o que tinha aprendido veio para a indústria e preocupei-me em construir que eu posso pôr a fábrica a funcionar melhor. Eu tive a mira ser com o mesmo, claro, precisamos de uma estratégia que sem conhecimento não conseguimos. Por essa altura, a IBM tinha lançado o primeiro computador PS1 e pouco tempo depois lançou o PS2 e tive o meu primeiro computador pessoal. As calculadoras tinham aparecido, eletrónicas da casa tinham aparecido há pouco tempo. Nós conseguimos fazer coisas incríveis. Eu já conseguia simular uma série de sistemas na calculadora que de outra forma era impossível. Lava dias a fazer cálculos para fazer aquilo. Mas continuava a achar que era absolutamente fascinante no dia para vir. E quando estou no meio disto tudo a permitir, a IBM lança o primeiro computador que derrota pela primeira vez o campeão mundial de xadrez e ganha uma partida de xadrez. E eu disse, caramba, aquilo que eu ambicionava aos 10 anos está finalmente a acontecer. Este é o meu contacto antes de imaginar tudo aquilo que está a acontecer lá. Vou parar por aqui porque eu estou a convencido que vocês têm também experiências incríveis que querem partilhar connosco. Minha experiência não é tão interessante, nem tem assim, digamos assim, esta dimensão pessoal, é mais e com uma dimensão académica, porque eu estive 8 anos da minha vida a estudar e a investigar sobre causalidade, como é que se imputa um dano, uma lesão de um interesse a uma conduta num contexto de responsabilidade por produtos. Ou seja, a minha tese de doutoramento é sobre responsabilidade criminal pelo produto.
Mas foi num tempo em que o produto que eu tinha em mente, e o produto que ocupava a minha investigação, é um produto acabado, que é colocado no mercado e que segue a sua vida normal, o seu ciclo de vida, e enfim, depois corre de defeitos vir no futuro a acontecer, como há casos, enfim, seja da indústria automóvel ou num outro tipo de indústria, vir a acontecer, conhecer-se uma determinada falha que não foi detectada no processo de desenvolvimento, de concessão, fabrico, e também aí colocar-se o problema de, se a empresa não a fizer, ou seja, não recolher um produto, poder nascer outra vez um problema de responsabilidade. Mas aquilo que me preocupava em particular é que relativamente, na altura, relativamente a produtos novos, inovadores, que são colocados no mercado e que relativamente aos quais não há regras da experiência, se alguma coisa vem a acontecer, como é que se pode exigir responsabilidade se não era previsível a possibilidade de o dano poder vir a ocorrer? E o resultado da tese foi a necessidade e uma proposta de se criar uma regulação, legislação específica para produtos potencialmente perigosos ou para produtos relativamente desconhecidos. A tese é defendida em 2013 e, portanto, ainda não se falava dos problemas da inteligência artificial. Mas quando começa a surgir os problemas do responsibility gap relativamente ao sistema de inteligência artificial, sobretudo sistemas cujo desenvolvimento e a sua colocação em ambiente real não são previsíveis da forma como vão atuar, e quando se possa de alguma forma associar a esses sistemas determinados danos, volta a surgir a questão, sem dizer que este não há problema normal, de inteligente, e portanto para mim foi uma certa continuidade, não sabendo que ela existiria, até eu própria fui surpreendida da minha estimação pela imprevisibilidade da inteligência artificial. Foi uma certa continuidade no que tinha feito e, portanto, foi natural pegar nos problemas da perspectiva da responsabilidade jurídica, em particular da responsabilidade penal. Ou seja, o meu tema tem sido sempre, em termos de docência e em termos de investigação, à volta da afirmação dos pressupostos que tenham de estar verificados para alguém responder e responder criminal. Não há responsabilidade objetiva, não pode haver responsabilidade objetiva do ponto de vista criminal no Estado de Direito. E, portanto, a inteligência artificial surge aqui com um laboratório muito interessante para testar estes pressupostos. E se calhar quem está a produzir investigação tem essa preocupação ou não? Sim. E essa responsabilidade continua a existir mesmo. Também falando um bocadinho assim com tomei contacto, realmente o Deep Blue foi talvez um aha moment para muita gente, não é? Porque acho que até ao Deep Blue não há aí muita credibilidade. Ou seja, eram pessoas que andavam a brincar um bocadinho sem grandes resultados. Mas o primeiro contacto aqui foi no final do meu curso, foi no Politécnico, e acho que todas as pessoas com engenharia têm muita ideia de gostam de ser tipo de funciona e têm para todas a funcionar. E no final do curso, aqui houve um congresso no MAN e eu consegui fazer o projetário da robótica na educação de robôs móveis. E nessa altura comecei a ter o meu contato com a inteligência artificial, ainda não era assinada, no curso de Maria, que aprendia por robô local, com base nos sensores que estavam à volta deles. Trazem os carros, se os móveis, com também naquele voltar no momento, antigo já há algum tempo, mas o objetivo era esse. E os meus amigos, os meus colegas de curso, não trabalhavam mais artificial, trabalhavam muitas coisas, mais de engenharia básica, direta, core. E quando eu tentava explicar o que fazia, não é? Que é o que fazemos agora, que éramos um conjunto de exemplos, ou um modelo, e eu com base nos exemplos, criam uma relação entre o que aconteceu, o que vai acontecer no futuro, e aprende essa representação de uma maneira implícita. A aviação feitura inteira engenharia. E quando eu me voltava, mas como é que isso acontece? Como é que se passa de um conjunto de exemplos para a percepção da relação? Não necessariamente fácil, mas sim
de que perante uma determinada situação se age de determinada maneira. Perante uma parede, não se vai contra a parede, via-se à direita, e eu em vez de programar isso, que é quando o sensor chega até 3 vira à direita, fazia algo com mostradas várias vezes que não se batia na parede, e eu aprendia da próxima vez que eu não meter na parede. Mas como eu não vou te explicar, na viagem de hoje não se explica verdadeiramente como é que esse conhecimento é embebido nos pesos ou nos parâmetros que constituem uma perna real, os meus também diziam que a primeira viagem e muitas vezes esse é associado e na realidade como o impacto nessa altura era reduzido, a magia era aceitável. E parece-me que como eu também motivo por gostamos de esta conversa é que essa energia, essa coisa que funciona, mas que imensa de muito explicar, começa a fazer coisas já com uma estrutura e um impacto na sociedade que se espalhar é muito provável, até criminalmente. Esta sim, ainda agora, recentemente, incorre um Tribunal Constitucional da Romélia que anulou nas eleições porque houve manipulação através da informação. Claro que estamos aqui a falar de técnicas de outro tipo de técnicas, mas eu não uso a que se põe, neste caso, através do que se foi apurado, através da ativação de redes que automaticamente partilhavam, o algoritmo partilhava chatbots, com bots, não, chat não, só bot, não, que partilhavam as informações falsas, e o que leva a certa altura a fazer com que as pessoas acreditem. E nenhum dos dois partidos grandes que se assumia que um deles ia ganhar, ganhou, e ganhou um terceiro que não fez campanha. Pois, eu conheço as pessoas da Roménia que estavam muito abaladas e tiveram de anular a campanha eleitoral. Até não, as eleições para acreditar. Mas deixa-me voltar aqui um pouco ao ponto inicial, que é nós temos sistemas inteligentes ao mesmo tempo e com o advento dos computadores eles tornaram-se cada vez mais óbvios, porque há 30, 40, 50 anos já tínhamos sistemas que de alguma forma respondiam a tarefas e havia sistemas anteriormente analógicos que resolviam tarefas. Talvez para nós não fosse tão dramático ou não os chocasse tanto do que eles estavam a fazer. Mas quando a primeira nave Apolo aterra na Lua, ela tem computador. Tem um computador e o computador executa uma série de tarefas, mas isso a nós não nos chocou. Assim como o Steve Jobs apareceu pela primeira vez com um telemóvel foi há cerca de 20 anos, com o telemóvel alemão e diz podemos ter a nossa vida num telemóvel e pela primeira vez temos uma forma que reúne o acesso à internet juntamente com o telemóvel e permite ouvir música, foi algo surpreendente, mas apesar de tudo não nos choca e não nos levantou uma série de questões que agora estão surpreitadas. Exatamente, eu acho que esta vai só aqui um exemplo que eu acho que podes pegar com facilidade, porque eu comecei a ouvir talvez aos 8, 10 anos as primeiras experiências que entram no limite daquilo que é o aceitável ou não com vista jurídico, que são quando são autómatos vivos e recordam que foram feitas experiências, você foi há tanto tempo já, talvez disse isso há uns 5, 6 anos, com automóveis em Inglaterra e não me vou dizer a marca, porque também não me recordo da marca, mas é uma marca piscina específica e o que aconteceu é que os carros estavam sinalizados e condutores que não tinham nada a ver com a experiência desses carros falaram aí, fizeram condução agressiva contra esses carros. E começou-se a colocar a questão, primeiro, o que é que está a acontecer com a sociedade marginal, porque é que está a reagir desta forma, e começaram a surgir questões práticas, e se houver um acidente, quem é a responsabilidade? Se o programa tomou a decisão para evitar matar uma pessoa, na pessoa A matou a pessoa D, para ter que se desviar e não tinha opção, tinha que tomar uma rota e outra pela A e não pela B, ou ao contrário, de quem é a culpa? O que fazemos com isto? Isto ocorreu. Mas já estamos hoje num tom mais alto. Mas tens que evitar isto. Estou muito curioso de saber o que se para que eu se chama não fui eu, fiquei máquina. Só é por isso que os donos das máquinas, os construtores decidiram retirar os sistemas totalmente automáticos?
porque não querem assumir a responsabilidade ou se podem? Creio que não. Aliás, são muitas ações embrulhadas num jogo. Os tradutores europeus disseram-nos só criar sistemas de apoio. Resumindo, não está a fechar. Mas o meu carro volta e meia que eu vi para a esquerda ou para a direita e eu estou a começar a Que ficar. até, por exemplo, há uns países que já permitem, o caso da Alemanha, já permitem determinadas autoestradas, há uma empresa online que tem autorização para que o carro naquela autoestrada, nas condições que estão definidas, possa circular totalmente em modo autónomo, sendo certo que a empresa assumiu que qualquer dano que resulte daquela situação será sempre Como existia da oferta. neste caso. E entramos no outro domínio, que é o domínio da responsabilidade possivelmente penal, e aí sim, de facto, um dos aspectos que tinha sido referido, importante, porque todas as nossas regras de responsabilidade no campo automóvel estão baseadas na ideia de que eu posso confiar que o outro se vai comportar, o outra pessoa humana, seja um pedestre, seja um condutor, se vai confiar de acordo com as regras de condução que eu própria também sigo. Faz com que não necessariamente, Sabemos para isso e assim. no caso dos veículos autónomos, altera-se as regras da distribuição de responsabilidade, porque passamos a ter um agente que é diferente daqueles outros que se dogma Mas, por outro lado, se nós tirarmos o elemento humano e pensarmos apenas que o sistema automático pode ajudar os humanos a reduzir situações muito mais complexas, como, por exemplo, pilotar um avião, em que o piloto tem que colega enfrentar uma capestade. Aí, se calhar, estamos com mais facilidade que se esquivamos nessa viagem. Não é? há umas chaves, há umas coisas que não ficaram nada claras. É porque tecnologia e IA são coisas diferentes. E realmente, durante muito tempo, a tecnologia tomou conta das nossas vidas. E, e, e antes não havia tecnologia. Não dizer net IA. Nós pensávamos que antes andávamos. Nós não. Mas pronto, que a civilização, os humanos andavam a pé, ou de cavalo, ou de charrete, e depois começaram a andar de carro, de barco, de avião. A doblegação da responsabilidade passou a estar em máquinas. Se eu estou num carro e o carro não trava, apesar de ter a intenção, a culpa é da máquina. Mas essa responsabilidade cognitiva, ou de quem a fez, essa responsabilidade é muito diferente do que se está por agora no século XXI. Mas a responsabilidade é uma responsabilidade tecnológica do século XX. No século XX tínhamos realmente máquinas, até das fábricas. Realmente, se tivessem avarias ou funcionassem mal, por exemplo, em que Íamos importar isso ao fornecedor eventualmente. O equipa não são cliniquísticas. Portanto, as mesmas taxas, portanto, as mesmas entradas iam sendo do mesmo comportamento. Eram procedimentais, eram programadas quando fomos à Lua não havia IA. Não havia nenhuma IA na transmissão espacial. Não havia nenhuma IA no projeto Manhattan. Não havia IA. Era tudo determinístico. Havia muitos computadores, mas tudo determinístico. Quando inventou uma coisa, sai sempre a mesma coisa. Nada que alterar. A partir, talvez, dos anos 90, começou a arder modelos de inteligência artificial que eram para a magia negra, que era claramente entrada. Não davam sempre a mesma assim. Porquê? Porque as cores de ligações interiores variavam como as nossas, mas não reagimos todos os dias da mesma maneira à mesma coisa. Portanto, tinham um comportamento inspirado na natureza, inspirado. Eu sei que aprendem como nós. Exatamente, a sua aprendizagem é culpa da lei inspirada na nossa. Mesmo as cadenas neuronais e os pesos entre os neurónios são análogos às sinapses. Só precisa, por acaso, o têm, podem mudar e são sistemas também muito mais complexos em termos das entradas. E isso é que os torna mais opacos, não transparentes. E por isso é que dar a este movimento Só que chover, que moveu. ao mistério inicial ser um pensamento. Portanto, só a ideia de termos que ter modelos que consigam, como humano, explicar-se. Modelos que consigam, como humano, ser responsabilizados, ou pelo menos que se consiga explicar o que eles fazem. E nos aqui está. Em todos nós que já usamos IA, quem não quer não. Eu lembro a primeira vez a IA está das máquinas de lavar roupa, que dizem que eram fuzzy system, na lavar roupa. O que é que nós vamos investir dessas máquinas que
se tem alguma exigência. Porque não soubesse, deixa eu dar ao sol. Também das máquinas, eu diria, nunca podíamos exigir nada das máquinas, mesmo que sejam para ser inteligentes. Podemos exigir todos os planos e os seus criadores que procurem mecanismos de controle. Posso explicar isso melhor, mas sempre só que para apanhar ali para a frase, e como é que é interessante, que é o aprender. Eu hoje de manhã só que eu experimentar, perguntei a um modelo de inteligência artificial, me interessa, é um dos bem conhecidos, perguntei se havia exemplos de sucesso de aplicação de IA em Portugal. Eu disse, não há muitos exemplos, não encontrei exemplos específicos. E ele não foi satisfeito porque isto funciona assim, a gente faz uma pergunta para o espanhol terá a seguir, para o espanhol terá a seguir, e a coisa pode mudar. Ele pode perceber melhor, tal como numa conversa entre nós. E eu digo assim, então aí no sítio tal, na Câmara de Coimbra, não fizeram até uma aplicação? E eu respondo, sim, na Câmara de Coimbra, que tiveram a ter sucesso, um modelo de IA. E eu voltei à carga e disse só assim, há pouco, estou-me a dirigir a um modelo de inteligência artificial, disse assim, há pouco disse-me que não havia exemplos de sucesso, quase para me dizer lugar, e ele responde assim, você está absolutamente certo, José, e agradeço por apontar isso. Inicialmente mencionei no a mim encontrar muito estou a aprofundar a conversa, lembrei do caso tal e tal. Tá, uma resposta muito polida, muito educada. Isso que importa tanto aqui é aquilo que tu estavas a dizer, que é o sistema está a aprender. E quando eu questiono, ele pode não ter na informação dele isso, ou não está a sinalizar de uma forma totalmente relevante dentro do sistema, mas ele vai a procurar conexões em que responde. Não é provavelmente eu dei uma informação adicional. Eu disse concretamente onde é que sabia que tinha acontecido qualquer coisa. E ele vai provavelmente pesquisar a informação que está no domínio público, inicialmente não encontrou ou não considerou relevante, diz-lhe. E dizia, Deus, se agora eu for só aqui para a nossa amiga. E se um jornalista fizer uma investigação jornalística com base, como eu fiz, com base nisto, e informar os teus leitores com base na primeira parte da conversa e não souber fazer a segunda ou a terceira pergunta em como eu faço e publico um artigo apenas com base na primeira informação que o ter de um modelo de inteligência artificial. O que é que vai acontecer? Ela pode ser, o público pode não gostar, outras podem detestar, mas ela pode ser, de alguma maneira, eu vou dizer a palavra se calhar, responsabilizada por ter feito uma má pesquisa baseada no modelo de inteligência artificial. Não sei se isto pode ser associado. Não, várias coisas. Para já, deixa-me só voltar também atrás, pelo menos do ponto de vista e da responsabilidade jurídica, é só dessa que eu estou a falar. Vai aqui um problema das palavras terem o seu significado consoante de quem as está a usar. Se calhar a responsabilidade para mim, enquanto jurista, não significará o mesmo para o José enquanto empresário, para a Catarina enquanto engenheira informática. E, portanto, da perspectiva da responsabilidade jurídica, que é ter que haver um dano e temos que perceber a quem vamos imputar esse dano, tanto objetivamente, ou seja, quem é que causou, sendo certo que do ponto de vista científico não se consegue falar em causalidade, mas é culpabilidade, está focada essa hesitação, mas para nós temos que transformar isso em causar, como não se pode num tribunal dizer, olha, o senhor com uma probabilidade de 99,9%, o senhor, a realidade, bate isso, é um trechador, dá para que determinado trechador é a probabilidade. Não, o conceito normativo. O conceito não é o do lógico. E, portanto, é o conceito normativo construído pelo discurso jurídico no sentido de que tem de haver um risco que alguém criou e que o dano é explicável por causa desse risco que a pessoa criou. A pessoa jurídica singular, gasta de saber embora a máquina, que é a pergunta. Se a máquina pode ela própria ser criadora de um risco. Mas desta perspectiva, muitos dos problemas que nós estamos aqui a tratar não são inteiramente novos. Eu lembro-me de ter ouvido a expressão caixa negra, black box. Sim. Há muitos anos atrás, precisamente no contexto da minha tese de doutoramento, uma autora que dizia, bom,
nós com um caso muito simples, que era um casco de spray que era usado para limpar o calçado e passado algum tempo, uns minutos depois da pessoa usar o spray, começava a sentir problemas respiratórios. Sabia-se como é que o spray é construído, sabia-se que depois de se usar havia pessoas que sentiam alterações no seu sistema respiratório, analisou-se a composição do spray, contudo, não se conseguia explicar causalmente qual da substância ou da combinação de substâncias num produto tinha aquele efeito sobre as pessoas. E isso era, sabe-se o que entra, sabe-se o que sai, mas o que estava atento é uma caixa, ninguém mais não é? E, portanto, há conceitos que, ou seja, não é tudo inteiramente novo, acho eu. Há coisas novas, de facto. E, por exemplo, sobretudo no plano subjetivo. Nós, para fazermos responder a alguém por um dano, precisamos, sobretudo do ponto de vista penal, de dizer que ainda é previsível que atuando daquela forma, já não pudesse vir a acontecer. E quando nós temos uma máquina pelo meio, entre o dano e entre a pessoa, uma máquina inteligente, cuja o resultado dessa máquina não é previsível, aí sim surge um problema de executação. Mas também não quero usar o tempo todo. Eu acho que todos já reconhecemos que há uma mudança espetacular Sim. naquilo que são os meios que não à nossa disposição. Há alguma dificuldade em entender todo o alcance. Há até umas conversas ainda mais complexas que é perguntar se o sistema tem consciência ou não. Mas desde que ele está aí a falar disso, qual é, que nível de inteligência, mas é, que era que seria a inteligência das tuas tatas? Eu não resposto só um minuto, um segundo não dá, seria uma promessa para mas ainda podemos responsabilizar a máquina. Neste momento, que se cada vez mais a afirmar-se a ideia de que tem que haver soluções jurídicas para danos ligados a máquinas que não eram previsíveis, sejam os seguros, por exemplo. Seguros, chegou-se a falar na perspectiva da União Europeia numa personalidade eletrónica e que seria atribuída a estas máquinas. E chegou-se ainda a falar, e não tempo dizer discordo inteiramente, e aí foi a razão pela qual escrevi esse artigo. Não fui eu, fui a máquina que é um título livre. Começou-se mesmo a defender que se é a máquina que faz, se é a máquina que decide, então quer o elemento subjetivo, quer o elemento objetivo, decisão e ação, estão prescritos na máquina. Responsabilize-se criminalmente a máquina sobre o texto. Aí não, se isso já é mais. Eu acredito que pudesse ser uma boa solução para ser presas. Estamos para termos aqui também com o que vai vir e que espero que tenham gosto. Se calhar, qual é a nossa grande expectativa para o futuro? Eu diria que a minha grande expectativa é que estes sistemas top, uma tecnologia, vários níveis de tecnologia que damos passado, nos venham ajudar a fazer as coisas de forma mais fácil, mais rápida, mais interessante e que nos libertem com outras tarefas. Há muitas questões que resultam daí, mas no passado vimos várias vezes, quando aconteceram grandes alterações, que a humanidade soube tomar conta delas, soube aproveitar na maioria dos casos e encontram soluções para isso. Nós estamos perante uma nova revolução. Esta revolução meio quase é comparável a outras grandes revoluções do passado e vai-nos trazer, já nos está a trazer surpresas e tem muito a ver não com a automação que já conhecíamos, mas com a capacidade agora de lidar com a linguagem natural, de lidar com a imagem, está a permitir fazer coisas incríveis. Mas este é mesmo o teu domínio, tu estás mesmo na pista da bonda. Sei, estou assim. E isso voltar um bocadinho atrás, a parte da consciência e da máquina a aprender. Esses chatbots que nós estamos a usar, esses LLMs que estamos a usar, eles não estão a aprender enquanto nós estamos a falar com eles. Toda a aprendizagem foi pré-realizada. O que eles estão é a usar, nós associamos como contexto para distanciar partes da sua representação do mundo. E são máquinas essencialmente probabilísticas. Talvez eu esteja a ser um bocadinho simplificadora, mas a máquina só para ver qual é que é a próxima palavra mais
provável e assim sucessivamente. E por isso não há, e isto também ela diz um pouco radical, não há nenhuma autociência do que ela está a dizer. Não há nenhuma ideia da semântica do que ela está a dizer, só há uma probabilidade de que aquelas palavras estão a ser apresentadas em sucessão fazem sentido. Se podem estar erradas, podem ser inverdades, mas fazem tudo sentido. Conceito sempre incrivelmente eficaz. Cada vez mais. Com um processo sentido eficaz, mas eu esta faz muitas vezes, ela faz aquilo que tem que fazer. A pior ignorância é aquela que nós não sabemos que temos. Não, era o que eu ia dizer, o problema não é da máquina, o problema é nosso, porque nós vemos na máquina aquilo que um certo sentido nós só conhecemos humanos, não é? Que pode ser um humano a falar, portanto um humano não vai dizer aquilo com tanta propriedade, tem calma, mas é essa característica. E eu acho que esse, tentando se calhar ir para o desafio, é um grande desafio, que é nós, humanos, que vamos estar no luto, somos os criadores e os utilizadores destes modelos, vamos ter um papel muito importante, porque vamos ter aqueles que vamos avaliar e saber ter tempo, ter sentido crítico para perceber o que está a ser dado. E eu não sou como ativista quando nós damos isto para o bem. Eu lembro-me sempre que no início do século XX os filósofos atendiam que a nossa produtividade ia aumentar, imaginemos, 100%, que no fim do século XX íamos trabalhar 4 horas por dia. A nossa produtividade aumentou 4 vezes o que nós fazia e nós não trabalhamos 4 horas. Portanto, o ser humano é um bocadinho ambicioso, ganancioso, quer sempre mais e, portanto, vamos com mais, vamos querer mais. E por isso receia que possa haver aí a ideia de sobrecarga na mesma. De qualquer maneira, concordo completamente que isto é transformativo. É um exemplo, mas é bom dia transformativa do que há um ano, depois. Eu diria, na sequência, justamente aquilo que a Catarina está a dizer, que obviamente haverá inúmeras vantagens que poderemos discutir à inteligência artificial. Caso os veículos autónomos pode vir a ser um exemplo se tivermos um sistema rodoviário inteligente. Isto é, para o sistema rodoviário é que as estradas vão estar meio pintadas e os sinais de trânsito não são visíveis, é evidente que um carro que poderá ser... Já hoje há coisas muito práticas. Eu tenho, por exemplo, uma folha descarregada, uma tabela carregada de minutos. Preciso fazer uma apresentação sobre aquilo. Eu consigo, em menos de meia hora, fazer uma apresentação. Bom, eu estava a dar o exemplo dos veículos autónomos, é porque os estudos mostram que 94% dos acidentes rodoviários são provocados por falhas humanas, cansaço, telemóvel, e portanto não quer dizer que não continue a haver acidentes, será falha deste... Então, isto que este, como ela é para ter esta conversa. Só vou terminar então dizendo que concordo inteiramente com o que disse a Catarina. Eu acho que o grande risco da inteligência artificial, se tem transnatais, o grande risco é o risco de nos deixarmos manipular, ou seja, não sermos capazes de perceber. Perdemos o controle. Se não é disto tomarmos como verdade aquilo que vem dos sites. Isto é crítico, sem noção. Eles já não são críticos, não é? Portanto, tomarmos verdade é que se máquina.